aleluia, 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 aleluia. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos conceder. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrasou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, como todos os anos, nós entramos no Advento, num novo ciclo, que a Igreja Católica celebra 3 ciclos a cada 3 anos. O ciclo A, o ciclo B e o ciclo C. São ciclos de divisões que nós fizemos para ler as Sagradas Escrituras e comungar da Palavra de Deus. E nós entramos no mais um ciclo do ano A. E vamos beber do Evangelho de São Mateus neste ano. E nesse advento que nós começamos hoje, nós começamos ele tentando entender o que significa advento. Porque não é para vocês novidade nenhuma que, infelizmente, entre os católicos há muita prática sem saber e há muita pouca catequese, coisas escondidas que você aprendeu na infância, mas depois não levou muito a sério. E nesse tempo a igreja veste de roxo. E qual é o outro tempo que nós vestimos de roxo? A quaresma. Então talvez você possa confundir esse tempo com a quaresma, mas não é. A quaresma é um tempo forte de penitência em preparação para a Páscoa, ou seja, em preparação para viver os mistérios da morte e ressurreição de Cristo. Nesse tempo também é um tempo de preparação, mas para viver o Natal, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nesse tempo nós não celebramos uma vinda de nascimento somente, ou como os católicos, que na minha opinião são bem frouxos, pensam que no Natal nós celebramos o aniversário de Jesus. E pior é aquele católico que fica aí
discutindo a coisa mais à toa da vida. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu no dia 25 de dezembro. Espero que você, a partir de hoje, saia dessas discussões de cabeça erguida e não dê atenção a isso. Isso é conversa de gente tola. Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Não tem identificações sobre isso. No dia 25 de dezembro, a igreja não está cantando parabéns para Jesus como se fosse aniversário de Jesus, pelo amor de Deus. O padre está aqui dando um puxão na sua orelha para você ser católico autêntico e parar com essas bobagens. Vem um protestante na sua casa e diz assim: a igreja católica diz que Jesus nasceu dia 25, ninguém sabe que nasceu dia 25, e pronto, você cai nessa balela toda. A igreja católica nunca disse que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Muito pelo contrário. A igreja católica escolheu o dia 25 de dezembro para lembrar a encarnação. Nós celebramos a encarnação. Por que o dia 25 de dezembro? É uma data muito simbólica. Se você vê agora no Brasil, os dias estão longos. 5 horas da manhã tem sol, 6 horas da tarde está longe de escurecer. Os dias são mais longos no Brasil. E na Europa os dias são mais curtos, porque agora tem neve. Os dias são mais escuros. Só que no dia 25 de dezembro, tanto na Europa, o dia começa a ficar mais longo. É o solstício de Natal. Porque o sol começa a ganhar mais força e a neve começa a derreter. E no Brasil os dias são muito longos. Então é quando a luz vence as trevas. Esse dia é maravilhoso, esse dia é bonito. É muito bonito isso. É o solstício de verão que tem no Brasil. Os dias são longos, a luz vence as trevas. As luzes são maiores do que as trevas. Por isso nós escolhemos esse dia para lembrar que Jesus nasceu. Porque quando Jesus nasceu, o profeta já tinha proclamado, Isaías: a luz virá ao mundo e será maior do que as trevas. E por isso nós escolhemos esse dia para celebrar o Natal. E o que nós celebramos é a festa da encarnação, 3 vindas de Jesus. E por isso que é o advento. E saiba disso, Jesus vem na história do ser humano 3 vezes. A primeira vez está ali, nesse presépio em que nós colocamos para lembrar isso. Jesus vem pela primeira vez para dizer assim: eu vim redimir o mundo. Nasceu como um bebê, nasceu como você, se tornou um ser humano. E porque ele se tornou um ser humano, você tem a dignidade de não viver nessa vida sem sentido, de olhar para a sua morte um dia e dizer assim: eu vou para o céu. Essa é a primeira vinda de Jesus. Está atestado nos evangelhos que Jesus virá uma segunda vez para redimir toda a humanidade. É o fim do mundo, o fim dos tempos, como você gostaria de chamar. O que está aqui no evangelho que nós lemos hoje: estarão os homens no campo, um será levado, outro deixado. Estarão as mulheres trabalhando, uma será levada, outra será deixada. É a revelação de Deus de que um dia este mundo todo será redimido. É a ressurreição do corpo. É isso que nós acreditamos. Na sua morte, a sua alma vai para o céu, e eu espero que vá para o céu. Mas um dia o seu corpo, e isso está na Bíblia atestado, Jesus falou sobre isso, e Jesus ressuscitou de corpo, para dizer que um dia o seu corpo, que apodreceu, será um corpo glorioso no céu, na segunda volta de Cristo. Nós não sabemos que dia vai acontecer. Jesus disse: quanto a esse dia, não se preocupe, não tenha preocupações quanto a isso. Jesus disse: você não tem que se preocupar com isso. E o Padre está dizendo para você: não se preocupe, o dia do juízo não será um dia de fogo e enxofre, será um dia de glória. Isso está na palavra de Deus, um dia de libertação. É isso que Jesus diz, está em Lucas. Então não se preocupe com isso. Quantas vezes esse mundo já acabou? Quantas vezes disseram para você que o mundo ia acabar, e você fica preocupado com essas situações e entra outro tipo de história que você não deve entrar porque você é cristão. Você não deve entrar nesse tipo de discussão. Está na Bíblia. Hoje o que diz o Evangelho? Esse dia virá como um ladrão. Fique preparado. O ladrão não vai entrar na sua casa na hora que você está lá. Esse dia virá como um ladrão. Por isso a preparação, a vigilância é importante. Não entre nessas discussões tolas de fim de mundo. Ninguém sabe disso e nem deve saber disso. E Jesus diz que isso não deve ser uma preocupação da tua vida. Esses dias eu estive falando, o pessoal me abordava por aí por causa do tornado que aconteceu em Rio Bonito, e o povo dizia assim para mim assim: padre, é o fim dos tempos, agora Jesus vai voltar. Porque agora até tornado, a gente nunca viu essas coisas acontecendo.
E eu digo para a pessoa assim: ano passado em Cascavel teve um tornado que destruiu um bairro em Cascavel. Há 3 anos atrás, a cidade de Marechal Cândido Rondon foi devastada por um tornado. Se você olhar, o Paraná é campeão de tornado. Mas se você olhar na história, o tanto de tornado que já passou no Paraná, mas nós temos memória curta. E o povo gosta de um tipo de história que coloca caraminholas na sua cabeça. Gosta disso, dizer para você assim: nossa, isso nunca aconteceu. Não, Jesus diz: quando você vê guerra, quando você vê tempestades, quando você vê pai contra o filho, filho contra o pai, não se assuste, não é o fim. Isso é a vida, não se assuste. Agora é advento, e advento é Deus vem, e Jesus vem uma terceira vez. E essa sim, você precisa se preocupar com essa vinda. E qual é essa vinda? É a vinda de Jesus no seu coração. Essa vinda é a vinda mais importante, porque essa vinda honra aquela e te prepara para essa que virá na sua morte ou no fim dos tempos. Esta vinda de Jesus no nosso coração, advento, é isso. E essas 4 semanas que o padre se veste de roxo é para dizer assim: é tempo de vigilância. Nós começamos um novo tempo e sempre é tempo de vigilância. Nós precisamos recordar: ser humano é memória. Por isso Jesus escolheu uma memória viva. Você tem que vir comungar do corpo e sangue de Cristo para fazer memória. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Ser humano sem memória não vale nada. Se ele não tem memória, ele está perdido na vida. Não sei se vocês conhecem um conto antigo e muito bonito, Alice no País das Maravilhas. A menininha Alice tem uma conversa com o coelho sábio. E aí o coelho pergunta para Alice assim: Alice, para onde você vai? E ela disse: não sei. E o coelho responde para ela: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quando o ser humano não tem memória, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. E aí, ou seja, nada serve. Porque se qualquer coisa serve, é porque nada serve. A pessoa está perdida. E por isso nós somos um povo da memória. E Jesus está nos dizendo que nós precisamos fazer sempre memória. E essa memória é muito importante. Viver da graça de Cristo. O advento é o Cristo que vem no meu coração, é o Cristo que vem na minha vida. Por isso, filho, eu te pergunto: o advento agora é um tempo de você estar vigilante. Então, não é um tempo de penitência como a quaresma. A quaresma tem que fazer jejum, aumentar o jejum. Não, você não é chamado a fazer isso agora neste momento. Porém, existem certos tipos de penitências que essas são da vida. A minha pergunta para você, católico: sexta-feira você está comendo carne? Isso é importante. Em honra de nosso Senhor Jesus Cristo, você come carne? Se você está comendo carne na sexta-feira, você perdeu a memória. E você até pode, aí você diz assim para mim assim: ai padre, mas tem um aniversário na sexta-feira, vamos fazer um churrasco no aniversário. Não tem problema. Você pode comer carne no aniversário do fulano, seu amigo querido vai fazer aniversário, não tem problema. Mas então você substituiu por uma caridade para poder comer carne na sexta-feira? Ou não? O advento quer te lembrar as práticas de penitência que são simples na vida, que nós não fazemos mais. Nós não nos tornamos mais vigilantes. Nos tornamos vigilantes. O padre está dando só o exemplo da sexta-feira, mas poderia dar outros tantos de exemplos. Exemplos inúmeros de que nós não somos fiéis à nossa fé. E depois a gente fica como aquele povo que vem procurar o padre na secretaria. Tem um povo que vem procurar o padre na secretaria que é muito interessante. O padre se diverte com eles. Eles é assim, ó: para acordar toma 3 cápsulas de cafeína, porque para viver precisa de cafeína. Aí para emagrecer, 10 horas da manhã, toma uma injeção para emagrecer. Aí de noite toma 10 gotas de Rivotril para dormir. Aí depois vem aí na secretaria e fala assim pro padre assim: ai padre, eu tô tão ruim, está acontecendo alguma coisa comigo, tem uma inveja sobre mim. Inveja? Aí eu sou obrigado a dizer para a pessoa assim: inveja, filha? Filho, será que você é tão invejado assim? Oh meu Deus do céu, que vida maravilhosa que você tem, que está todas as invejas aí em cima de você. Inveja? Não tem inveja aí. Tem falta de prática, tem falta de vida.
tem falta de sacrifício. E o advento te chama para isso. A minha pergunta para você: Jesus vem no seu coração? Então hoje tem que estar melhor do que amanhã. Amanhã tem que estar melhor do que hoje. Cada dia assim vai sucessivamente seguindo. Amanhã tem que estar melhor do que hoje. Eu digo para você: você está mais paciente? Você tem mais capacidade de sofrimento? À medida que a vida vai passando, você sente que você tem mais capacidade de sofrimento? Quando o sofrimento vem, não te abala de qualquer jeito? É isso que eu estou te perguntando. Quando Jesus vem na tua vida, está fazendo isso com você? Então na sua vida está sendo advento. Esse tempo é um tempo de meditação. Se eu pedir para você assim: levanta a mão para mim, quem é que vive embriagado? Ninguém vai levantar a mão. Uma, por vergonha, e segundo, porque você pensa que viver embriagado é só bebida. Agora eu te pergunto uma coisa: quanto tempo que você perde colocando coisa ruim dentro de você? Quanto tempo você perde colocando coisa ruim dentro de você, e que não é a bebida? Quanto tempo você perde? Tem uma fofoca aí, você senta com um amigo seu. Quanto tempo vocês ficam naquela fofoca? Quanto tempo? Isso é embriaguez. Quanto tempo você fica na televisão? Fica o dia inteiro. Você é capaz de ficar o dia inteiro deitado e sem estar doente, hein? Porque quem está doente tem que ficar deitado mesmo de repouso. Agora você não está doente, fica o dia inteiro deitado assistindo televisão? Isso é embriaguez. Esse tempo é um tempo de sobriedade. O advento te chama a isso, filho. Perceber coisas na sua vida que você não está percebendo. Se Jesus vem na tua vida, então a tua prática precisa melhorar um pouco mais. A prática precisa melhorar um pouco mais. E o advento é isso. E nós dizemos ao Senhor: vem, Senhor Jesus, vem sobre a minha vida. E todos os dias eu preciso me preocupar com isso. Levantar de manhã e dizer: vem, Senhor Jesus, sobre a minha vida. Vem, Senhor Jesus, sobre a minha vida. E que amanhã seja melhor do que hoje. E que depois de amanhã seja melhor do que amanhã. E que cada dia seja melhor, um dia após dia, cada dia sendo melhor que o outro, porque eu vivo em Jesus Cristo, nosso Senhor. Abaixa a tua cabeça, filho de Deus. Não sinta que o Padre está te puxando a orelha. Sinta que o Padre está indo aí te dando um empurrão nas costas. Sabe quando o pai quer ensinar o filho a nadar? Ele joga o filho na água e depois mas ele não deixa o filho se afogar, mas ele joga para ver como o filho se vira na água. Jesus faz isso com você muitas vezes. Depois ele te pega no colo e fala: olha, você não afogou, tá vendo? Você está melhor agora você sabe nadar. Você está melhor agora. Jesus faz isso com você. O advento quer fazer isso contigo. Quais práticas, filho, filha de Deus, precisam voltar para a tua vida ou precisam nascer na tua vida? Talvez você nunca deu uma chance para você de ter um pouco mais de tempo de oração, de ter um pouco mais de tempo de cultivar uma virtude, de cultivar um momento de leitura ou de aprendizado. Talvez você não deu essa chance ainda para você, então você não sabe nem como é. Ou talvez você já abandonou essas coisas. Quero te lembrar que quem muda não é o ano, o tempo é o mesmo. Se você perceber, ele vai. Você não consegue parar ele, você vai ficando velho. O tempo é o mesmo. Mas quem é você nesse tempo? Não é o tempo que muda, é você que muda. É você que muda. Então quais são as práticas? Quais são as práticas que eu preciso para esse advento? Faz o compromisso com Deus. E firme
na fé e no seu propósito, se ponha de pé e professe a sua fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.